Graça e paz a todos. Hoje vamos abordar um tema muito sério e importante. Você sabe identificar uma igreja abusiva? Descubra os sinais ocultos. Essa mensagem, irmãos, não é para criticar ou apontar o dedo, mas para ajudar a discernir ambientes espirituais saudáveis daqueles que podem causar danos espirituais e emocionais na nossa vida e das pessoas que a gente ama. Nossa caminhada com Cristo, ela deve ser baseada em amor, paz e verdade. E por isso precisamos conhecer os sinais de alerta de uma igreja abusiva. Mas antes de falar sobre esse conteúdo tão abençoado, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever aqui, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos como este para abençoar a sua vida, abrir a tua mente, o teu entendimento, para que você não sofra nesse mundo, mas que você possa viver as mais ricas bênçãos de Jesus de Nazaré aqui na terra. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, que diz o seguinte: Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelha, mas dentro são lobos selvagens. Vocês o conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá boas frutas, e a árvore que não presta dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá fruto bom é cortado e jogado no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Acho que a primeira pergunta a se fazer nesta manhã tão abençoada de Deus é: o que é uma igreja abusiva, né? Uma igreja abusiva, irmãos, é aquela onde o controle e o autoritarismo e a manipulação toma lugar da liberdade, do amor e da verdade que Cristo nos ensina através do seu evangelho. Em vez de guiar as pessoas, ao amor e à liberdade em Cristo, essas igrejas buscam a manipulação e totalmente a manipulação das massas. Eu separei aqui 5 sinais de uma igreja abusiva. Note que Jesus ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 16: Por esses frutos os conhecereis. Podemos conhecer uma igreja abusiva pelos seus frutos. E alguns sinais incluem, por exemplo, primeiro sinal de uma igreja abusiva: controle exagerado e autoritarismo, que eu tenho comentado com vocês. Quando um líder, irmãos, ou um grupo de líderes demanda obediência absoluta, sem permitir questionamentos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Um líder que decide onde os membros devem trabalhar, com quem deve se casar e até onde deve morar. Ele pode dizer coisas como essa que eu vou falar agora. Se você não seguir o que Deus revelou para mim, aí, irmãos, está usando autoritarismo. Você está fora da vontade de Deus. Essas atitudes aqui, esse exemplo que eu estou dando para vocês, que vemos aqui, não é um exemplo de liderança cristã e que é baseada na liberdade do Senhor. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Quando os membros têm que pedir permissão ao líder para viajar. Sabe quando você quer ir na casa da sua mãe, do seu pai, de um amigo, de uma amiga, de uma filha, um filho, fica pedindo permissão para esse líder para passar até um tempo com a família, ou até mesmo para abrir um negócio. Não consegue fazer nada sem a permissão. Em vez de ser incentivado a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, a dependência é completamente transferida para o líder. Ou seja, a pessoa não faz nada, se não ligar para o líder e o líder decidir para ela se pode ou não pode. Isso é um sinal de controle exagerado, de autoritarismo na parte do líder. Então fiquem ligados. O segundo sinal é manipulação emocional e psicológica. Uma igreja, irmãos,
abusiva, muitas vezes elas usam um modelo, né, de culpa, de medo, de vergonha para manter seus membros na submissão. Eles manipulam as emoções, eles sabem os gatilhos aonde mexer na vida das pessoas, fazendo que essas pessoas se sintam que estão sempre devendo algo e que não são boas suficientes. Eu já ouvi e já vivi situações onde o pastor realizou uma cura e a pessoa ficava devendo eternamente para ele. A pessoa não podia sair, né? E ele fazia essa pressão emocional, essa pressão psicológica, né? Por exemplo, aqui eu separei também outros exemplos. Uma igreja abusiva frequentemente usa o medo do castigo divino para manter o membro na linha. Se alguém questionar algo, é confrontado com essa frase: você está desobedecendo a Deus. Só os rebeldes se afastam do caminho. Ou seja, esse pastor, esse líder, né, ele mexe no emocional do irmão, da irmã, trazendo medo, né? Ele usa a culpa, né? Ele faz assim, é por isso que você está passando por isso. Deus não é com você. Você nunca vai ser feliz. Você está entendendo? E ele começa a mexer nas emoções da pessoa, manipulando. Então tome cuidado, irmãos. Eu sempre tenho falado aqui nos devocionais para você estudar a palavra, verificar tudo que eu estou falando aqui para vocês também. Peguem a palavra de Deus, consultem para ver se está tudo certinho, entendeu? Para que vocês não sejam enganados. Terceiro sinal, isolamento dos membros. Uma igreja abusiva sempre tenta isolar seus membros do contato de famílias, de amigos, de outras igrejas, criando uma dependência emocional. Por exemplo, uma prática comum é desencorajar os membros a terem amizades ou relacionamentos próximos com outras igrejas ou pessoas de fora da igreja. Quer dizer assim, você só pode conversar quem é da igreja, você só pode falar com pessoas da mesma denominação. Se ela for mundana, você não pode. Se for de outra igreja, você não pode. Porque visão mais visão é igual a divisão. Isso é manipulação. Então, abra o seu entendimento a respeito dessas coisas, né? Às vezes, esses líderes, eles fazem separação, eles falam para você parar de falar com o pai, com a mãe, te isolam de uma tal forma, entendeu? Isso é abuso espiritual. Quarto sinal, distorção da palavra de Deus. Eles frequentemente interpretam a Bíblia de maneira exclusiva, dizendo que quem discorda está em pecado. Sabe aquelas pessoas? Eu tenho a revelação, eu sou a única pessoa, né, que eu tenho a revelação. Minha revelação é especial, né? Líderes afirmam, questionando, né, que Deus falou esse tipo de coisa. Então fique atento, irmãos. Abram o entendimento de vocês, leiam a palavra, né? Às vezes eles falam assim, obedeceis os vossos pastores, sede submissos em tudo. Você está desobedecendo, né? Você vai para o inferno, você está pecando. Então assim, às vezes eles botam textos fora de contextos para manipular e distorcer. Quinto sinal, exclusividade e superioridade. Igrejas abusivas, elas decidem que são a única igreja verdadeira e que só elas vocês vão poder encontrar a salvação e só elas vocês vão encontrar Jesus. Eles falam assim, nós somos a única igreja verdadeira, nós temos a única palavra, o resto está em pecado, está perdido, o resto não salva. Aí vocês têm que aprender a observar além das aparências, entendeu? Esses sinais nos ajudam, que eu falei aqui para vocês, a discernir quando uma igreja está se afastando do verdadeiro ensino de Cristo. O propósito de Jesus aqui é que a gente experimente da liberdade, a paz, a comunhão com os irmãos de forma totalmente saudável, né? Onde os líderes servem em amor e não governam sobre opressão na vida, né, dos subordinados, dos outros irmãos, né? Deus deseja que vivamos em liberdade e não sobre medo e sobre pressão. Então, falar sobre igreja abusiva é necessário porque o abuso espiritual, irmãos, deixa marcas profundas na vida das pessoas. E muitas vezes quem sofre esse abuso perde a confiança em si mesmo, se sente constantemente culpado. Em casos extremos a gente vê até abandona a fé, sai da igreja e não quer voltar mais. Claro, foi abusado, houve um trauma ali, né? E
por isso devemos falar abertamente e alertar as pessoas para que não caiam nesse ambiente de manipulação. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, nós lemos: onde o Espírito Santo do Senhor está, ali a liberdade. Ou seja, a liberdade é um dos sinais da presença de Deus em uma comunidade. Jesus disse também em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Qualquer liderança, ouça o que eu estou falando para vocês, qualquer liderança que coloca jugo pesado sobre os membros, não está refletindo o coração de Deus. Se você percebeu que a sua igreja exibe sinais de abuso espiritual, né, irmãos? Lembre-se de que Deus deseja que você viva em paz, em liberdade. A nossa fé e nosso relacionamento com Deus não é uma prisão. A palavra de Deus nos diz para sermos como os bereanos, né, que examinavam as escrituras para conferir se o que eles ouviram era verdade. Então procure se libertar, né, e procure o amor e a paz. E não fique com medo, porque alguns pastores falam assim, ó, eu vou te amaldiçoar se você sair dessa igreja. Não fique com medo, porque você vai falar, mas ele é uma autoridade, pastor. Irmãos, eu vou falar uma coisa, a maior autoridade do universo é Jesus de Nazaré. Se o Senhor te direcionou, falou o teu coração, informou para você sair, vai em paz, que o Senhor te abençoe, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado por nos revelar a tua verdade e nos dar discernimento nesta manhã, a mim e os meus irmãos. Pedimos que o Senhor nos proteja, nos guie em cada passo da nossa jornada, nos ajudando a identificar qualquer engano ou manipulação dentro de alguma igreja que não é saudável, que não venha de ti. Que possamos viver em liberdade e paz na tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão, se essa mensagem falou o seu coração, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, né? Compartilha com amigos, com familiares que precisam ouvir essa palavra. Vamos levar a verdade do Evangelho para outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Te aguardo aqui e até o próximo vídeo.